Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a tua casa, com a tua família, nesse dia, em nome de Jesus, e que aonde você for, você possa manifestar essa paz de Cristo que habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui, alegres, felizes, celebrando ao Senhor com alegria neste momento de reflexão diária com o missionário. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo a esta família Só Jesus na Causa. Aqui nós temos esse compromisso, todas as manhãs começarmos o nosso dia meditando na palavra de Deus, nos alimentando na palavra de Deus e te encorajando a crer que você vai viver hoje o melhor dia da tua vida. Que hoje será um dia abençoado, de vitória, se você crer na palavra de Deus. Amém, queridos? Estamos ainda com a garganta um pouco rouca aqui, a umidade do ar é muito baixa, mas vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Ontem nós falamos um pouco da questão da desunião entre igrejas. E hoje eu quero falar o contrário, de quando o povo de Deus se une no mesmo propósito, Deus abençoa. Não há nada que possa deter um povo unido buscando o mesmo propósito. Em Gênesis, capítulo de número 11, e o verso 1 ao 6, assim está escrito: Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Verso 2. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Verso 4. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Verso 6. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Glória a Deus por essa palavra. Amados, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda, porque aqui entendemos, sabe, que quando o povo se une no mesmo propósito, buscam o mesmo objetivo, falam a mesma língua, aqui fala de objetivo, de propósito, de foco, de alvo. Queridos, não há nada que possa impedir o avanço desse povo. Trazendo para o nosso meio, para a igreja de Deus, se a igreja entendesse esse propósito, se a igreja vivesse nesse propósito, sabe, unida, buscando o mesmo objetivo, sabe, buscando o mesmo propósito. Que propósito? Resgatar almas, salvar vidas, propagar as boas novas do reino de Deus. Como seria diferente, sabe? Deus agiria em favor deste povo, porque se nós olharmos lá nos Salmos de número 33, aliás, Salmo de número 133, do verso 1 ao 3, assim está escrito: a palavra de Deus: como é bom e agradável
que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. Verso 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e para toda a eternidade. Quando? Quando os irmãos decidem viver em união. Quando os irmãos, sabe, o povo de Deus, o povo que aceitou Jesus, sabe, vivem unidos no mesmo propósito, vivem unidos no mesmo objetivo, buscando o mesmo alvo, porque, ouça, só existe um Deus, sabe? Só um Jesus morreu para salvar aqueles que creem. Só existe um novo céu e uma nova terra, que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 21. Então, queridos, nós, independente da denominação, salvos, caminhamos para o mesmo lugar. Então, aqui na terra, ouça, aqui na terra nós estamos num preparo, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, estamos nos preparando para uma eternidade com Deus. Então, queridos, como que eu vou passar a eternidade com um irmão e eu não me dou bem com ele aqui? Como eu vou passar a eternidade com um irmão que eu passei a vida inteira intrigado com ele nesta terra? Sabe? Não, nós somos membros de um mesmo povo, de uma mesma família, resgatado pelo mesmo Jesus. O preço pago pela minha salvação foi o mesmo preço pago pela sua salvação. Aleluia! Foi o mesmo Jesus. Caminhamos para o mesmo céu, servimos ao mesmo Deus, queridos. Quem vai fazer a separação é Jesus, porque ele mesmo diz lá em Mateus, capítulo de número 7, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, mas essa divisão, quem vai fazer é próprio Jesus. Por isso que aqui, o que está acontecendo em Gênesis 11? Aqui fala de Nimrod, sabe? Tendo essa ideia. Mas o que me chama a atenção é como a Bíblia começa o capítulo 11 dizendo que em todo o mundo as pessoas falavam a mesma língua. Era um povo que usava da mesma língua, sabe? Era um povo que não tinha a mesma palavra, tinha o mesmo objetivo, tinha o mesmo foco, tinha o mesmo alvo, sabe? Era um povo que estavam unidos buscando o mesmo propósito. Naquele tempo, diz a palavra de Deus, todos os povos falavam a mesma língua. Pregamos essa palavra domingo, no último culto aqui na nossa igreja, sabe? Falava a mesma língua. Todos usavam a mesma palavra, o mesmo objetivo, sabe? Por isso que quando eles chegaram à conclusão, agora vamos edificar uma cidade, vamos construir uma torre que chegue até os céus. E quando Deus, querido, desce para ver a união deste povo, aí a palavra de Deus diz que o próprio Deus declara no verso 6, essa gente é um povo só. Aleluia! Traga para nossos dias. Imagine a igreja sendo um povo só, irmão. Não há Satanás que resista, sabe? Não há treva que resista. Não há inimigo que não corra se a igreja marchasse como um povo só, na mesma direção, e que o interesse fosse igual para todos. Que o interesse fosse resgatar as ovelhas e não só a lã das ovelhas. Que para muitos o que está em jogo é a lã e não a ovelha. Sabe, queridos? Então, ele diz, o próprio Senhor diz, essa gente é um povo só. E todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Se nós trabalhássemos na mesma direção, para nós seríamos apenas um começo, mas logo, logo a palavra se propagaria em todo o planeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, se nós entendêssemos esse princípio,
e praticássemos, sabe? Não ficássemos questionando qual igreja é a melhor. Se Deus é Deus de todas as igrejas, acredite, não há um Deus melhor que o outro, não há uma igreja melhor que a outra, sabe, queridos? Nós pertencemos a Jesus Cristo, meu irmão. Quem morreu para te salvar foi Jesus Cristo, sabe? Ele morreu para salvar todos aqueles que agora quiserem e aceitarem viver uma aliança com o Senhor. Aleluia. Podemos não concordar em alguns pontos teológicos, sim, mas isso não muda a direção. A direção é a mesma, o alvo é o mesmo, o foco é o mesmo e o objetivo tem que ser o mesmo. Amém, queridos? Aleluia. Então nós precisamos entender que é na união que Deus libera a bênção. Queridos, Deus não trabalha na desunião, sabe? Jesus disse que a casa que se divide, ela não subsiste. Um povo que se divide não avança, sabe? Quando os discípulos repreenderam aqueles que pregavam, Jesus disse, não façam isso, porque quem comigo junta não espalha, e quem é comigo não é contra mim. Então, queridos, nós precisamos entender e nos esforçarmos para praticar, sabe, a palavra do Senhor. Somar e não dividir. Deus não é Deus de divisão, Deus é Deus de multiplicação. Você vai ver na Bíblia Deus multiplicando, mas você não vai ver Deus dividindo. Amém, queridos? Então, que nós venhamos atentar para essa palavra. Talvez eu estou falando com alguém agora que pertence a um ministério e não gosta do irmão de outro ministério, sabe? Talvez eu esteja falando até mesmo com líder que não se dá bem com a liderança da outra igreja, que não se cumprimenta, que não falam, que não se falam. Queridos, acredite, você vai perder o céu, porque você não vai passar a eternidade do lado de alguém que você passou a vida toda aqui intrigada na terra. E cadê o amor que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros. É a palavra, uma das palavras mais repetidas no Novo Testamento. É amai-vos uns aos outros, sabe? Encorajar-nos uns aos outros, sabe, queridos? Porque nós pertencemos à mesma família. Se você ler Gálatas capítulo 6, verso 10, a palavra de Deus diz que para nós fazermos o bem a todos, mas em especialmente os da família na fé. A fé agrega um povo que se transforma em uma única família, a família de Deus, a família que Jesus comprou na cruz do Calvário. Então, eu quero encerrar esse vídeo me direcionando a você. Se tem alguém que confessa a mesma fé cristã que a sua e você não gosta, meu irmão, corra hoje para pedir perdão. Peça perdão, sabe? Alguém que você não gosta e até já criticou, falou mal dessa pessoa. Quando você fala mal de um cristão, você está falando mal de Jesus que morreu por ele, sabe? Então, precisamos olhar para Jesus. Precisamos entender que nós somos um povo só, meu irmão. Pertencemos ao mesmo Cristo e passaremos a eternidade juntos no mesmo céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia por essa palavra. Quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Orar para que Deus nos dê, sabe, esse discernimento a todos nós, para que nós venhamos entender que aqui somos uma família que um dia habitaremos para toda a eternidade juntos, em nome de Jesus. Amém, Pai? Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, que palavra maravilhosa. Papai, porque na terra, Pai, aqueles que vivem uma aliança com o Senhor pertencem à mesma família. Temos o mesmo Cristo como cabeça. Nós somos apenas membros que juntos formamos um único corpo, que é o corpo de Jesus, na qual Cristo é o cabeça. Então nós precisamos agora, Pai, entender, sabe, que não é a denominação melhor que a outra, não, Deus é o mesmo, aleluia. O Senhor é Pai de todos aqueles que se tornaram filhos, sabe, o Senhor não é exclusividade, meu Pai, sabe, exclusividade de um povo, não, o Senhor é para todos aqueles que agora o desejam, querem e te buscam e vivem essa aliança com o Senhor. Meu Pai,
Se há alguém nesse momento orando comigo e que até aqui, meu Pai, viveu com mágoa, com ódio de um outro irmão, com raiva de um irmão porque é de uma outra denominação, meu Deus, arranca isso do coração dele. Porque quem está plantando isso não é o Senhor, porque o causador da divisa, o causador da raiva, do ódio, da contenda, da briga, sabemos que é Satanás. Mas, meu Pai, ele é derrotado porque está escrito na tua palavra que a igreja do Senhor é firmada na rocha e o poder do inferno não pode prevalecer diante do teu povo. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que venhamos viver como um verdadeiro povo de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Graça e paz.